Vai. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer a presença de vocês, né, no seminário do OPL. Retomamos agora de forma híbrida, começando a voltar presencial. E hoje a gente vai falar um pouquinho do projeto da Lívia, certo? Que foi desenvolvido no contexto do grupo de pesquisa que eu coordeno e versa sobre um pouco sobre o modelo de otimização aplicado ao compartilhamento de bolsas de sangue. Antes da Lívia começar a apresentar, eu vou falar um pouquinho do grupo de pesquisa, certo? Que a gente criou em 2017, logo no meu retorno ao Brasil. E a ideia desse grupo de pesquisa é a gente trabalhar as ferramentas da engenharia de produção, mais especificamente ferramentas da otimização, certo? Da pesquisa operacional, para tentar melhorar a performance desses sistemas. Então, a ideia desse grupo surgiu ainda em 2010, na época nem doutorado eu tinha, e a gente começou a trabalhar no contexto dos hemocentros para tentar gerir o estoque pelos hemocomponentes. Né? Os hemocomponentes são os produtos que são produzidos a partir das bolsas de sangue. Então, na época, eu peguei uma aluna de iniciação científica, que hoje é mestre, e está na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e a gente começou a trabalhar os conceitos de projeção de vendas, previsão de demanda, para estimar demanda por hemocomponentes. E isso tudo surgiu da necessidade que a gente observou nos hemocentros, que eles estavam sempre pedindo, né, estão precisando de bolsas de sangue, veio doar sangue, mas ao mesmo tempo a gente observava uma alta taxa de descarte no hemocentro lá da cidade de Mossoró. Então a gente começou a estudar como que a gente poderia melhorar a performance, certo, do estoque deles. Então a gente começou inicialmente com a Júlia lá, trabalhando esse modelo. Foi bem simples nesse primeiro momento, a gente trabalhou com planilhas eletrônicas, mas já fez uma diferença para o hemocentro, porque na época eles não tinham nem a informação digital, era tudo no caderninho escrito. Então, um grande trabalho que a Júlia teve uns 2 ou 3 anos foi contabilizar e jogar tudo isso no Excel para poder a gente começar a trabalhar com esses dados. Então, ela desenvolveu o modelo e a gente até fez algumas publicações. Na sequência de 2012 para 2013, quando ainda estava em Mossoró, antes de sair para o doutorado, eu peguei uma segunda aluna, que é a Vanessa, que inclusive fez mestrado e agora está no doutorado comigo, e a gente desenvolveu o SIGMS. Então, o que é o SIGMS? Foi aquela ideia inicial que a gente desenvolveu com a Júlia, implementada em software. Então, a gente desenvolveu um modelo de projeção de necessidades, digamos assim, projeção de demanda, certo? Tudo informatizado dentro do software que foi inicialmente implementado em Mossoró, sempre baseado nos modelos de projeção de vendas. Certo? Então, a gente implementou essa, como eu disse para vocês, essa solução que a gente começou a desenvolver em 2010, a gente implementou aqui em software 2012, 2013, certo? Teve o segundo trabalho na temática, isso gerou nosso primeiro registro de software junto ao INPE, e, como eu disse, tiveram algumas publicações nacionais e internacionais. Entre 2013 e 2017, a gente deu uma parada, né? Porque eu saí do meu doutorado no Canadá, então o grupo ficou um pouco parado. Só um minuto. Eu esqueci de compartilhar. São muitos comandos. Muita coisa. Bom, então como eu estava dizendo, entre 2013 e 2017 ficou um pouco parado, porque eu fui me dedicar ao meu doutorado, afinal foi nessa área de operações e sistemas de saúde. Mas quando eu voltei em 2017, eu tive a necessidade de retomar esse projeto, que é algo que eu acho muito interessante. Então, em 2017, eu criei oficialmente o grupo de pesquisa, né, o GOS, que é o Grupo de Pesquisa e Gestão de Operações em Sistemas de Saúde. Então, eu estou em processo de migração desse grupo da minha antiga instituição para a UFC, ok? E a ideia desse grupo é a gente criar soluções para a área de saúde. Então, como é que a gente melhora a performance de um sistema produtivo como um sistema de saúde, digamos assim, vendo o sistema de saúde como um sistema de produção. Ok? Então, em 2017, a gente começou a trabalhar novamente nisso, e aí a gente criou o Projeto do Ar. O Projeto do Ar, ele também é um projeto para fazer gestão de estoques, só que ele funciona um pouco diferente. Em vez de a gente trabalhar com modelos de projeção de vendas, a gente trabalha com modelos de controle de estoques.
certo? E o que é interessante desse projeto que a gente desenvolveu é que a gente começou a implementar algumas modificações dos modelos tradicionais de gestão de estoque. Por exemplo, que partem do pressuposto da normalidade. Então a gente começou a trabalhar com a implementação, por exemplo, do Bootstrap, para poder a gente fazer, por exemplo, calcular estoques de segurança para garantir níveis de serviço mais confiáveis. Por quê? Porque grande parte das distribuições da demanda de sangue, elas não seguiam distribuições normais. Então, a gente precisou transpassar esse limite. Então, a gente começou aqui, captou esse projeto, conseguiu financiamento, fez uma parceria com o Hemocentro de Mossoró, e esse foi o primeiro financiamento que a gente obteve com o grupo de pesquisa. Então, entre 2017 e 2018, a gente desenvolveu o DOAR, que hoje ele está rodando no Hemocentro de Mossoró, e a gente começou, inclusive, a fazer uma expansão para os outros hemocentros do Rio Grande do Norte, mas na época tivemos que parar por conta da pandemia, a gente chegou até a implementar em currais novos, aí chegou a pandemia e depois eu vim redistribuído para cá. Então a gente conseguiu avançar até certo ponto. Ok? Então, como eu disse para vocês, 18 e 19 a gente teve uma implantação piloto, teve um novo registro de software e fizemos também mais algumas publicações nacionais e internacionais. E o que é interessante do DOAR, que é o diferencial dele, é que de fato ele vai pegar o quê? Baseado nos níveis de estoque otimizados, ele vai definir quais as bolsas de sangue, por exemplo, que eu tenho que coletar e o que eu tenho que produzir a partir delas. Então ele vai dar toda essa informação para o Hemocentro. Só que o que a gente observou? Que isso não era suficiente. Porque mesmo utilizando, digamos assim, uma otimização local do estoque, a gente ainda observava que ainda tinha muito desperdício. Porque o que o DOAR fazia? Por mais que ele conseguiu diminuir o nível de desperdício, por quê? Por que ele diminuiu o nível de desperdício primeiro? Porque ele direcionava as campanhas de coleta. Baseado, então, nas necessidades, o que eu precisava produzir de hemocomponentes, ele ia direcionando, por exemplo, essa semana o Hemocentro tem que coletar 15 bolsas de A positivo. Então ele estabelecia essas metas de coleta por semana e o que tem que ser produzido a partir dela para minimizar o descarte e ao mesmo tempo garantir o nível de serviço. Mesmo a gente conseguindo reduzir o nível de descarte, obviamente ainda tinha descarte, certo? Porque quando a gente trabalha com produto sanguíneo, a gente tem que trabalhar com nível de serviço muito elevado, o que leva a um estoque considerável. Então, nessa perspectiva, o que a gente pensou? Bom, ainda está sendo desperdiçado. Então, como é que a gente faz para reduzir ainda mais esse desperdício? Então, a gente pensou, bom, a ideia inicial é a gente fazer um compartilhamento dessas bolsas de sangue entre os hemocentros. Que aí começou a entrar o projeto da Lívia. Então, a Lívia, o que ela começou a fazer? Como é que eu vou pensar uma modelagem matemática para fazer essas trocas desses hemocomponentes entre os bancos de sangue de forma a minimizar o descarte e maximizar o nível de serviço? Então, essa é a proposta que a Lívia vai apresentar em alguns minutos para vocês. Certo? Obviamente, a gente tem alguns outros projetos que foram também realizados, como o projeto do Rede Legal, que é um sistema para gestão de exames, agendamento de exames na rede pública. Teve um projeto também que a gente modelou, propôs um modelo para identificar estratégias de combate à leishmaniose visceral com abordagem participativa. Então, aqui foi um outro aluno de mestrado. Tivemos também um projeto para fazer uma otimização da farmácia da Liga Mossorense de Estudos de Combate ao Câncer. Então, o que a gente fez? A gente utilizou a otimização combinatória para definir a melhor forma de abrir os frascos, minimizar o desperdício, de forma a atender todos os pacientes, por exemplo, que iam ser atendidos em um determinado dia na Liga Mossorense de Estudos de Combate ao Câncer. Só para vocês terem noção, quando a gente rodou o piloto desse modelo, cerca de 10 dias a gente economizou, está faltando o número agora, mas entre 3 mil e 4 mil reais, só em função da combinação que você abria das diferentes apresentações dos frascos. É bem o problema da mochila mesmo, pior. Porque no caso, por exemplo, as dosagens do paciente quimioterápico, ela se baseia no tipo de tratamento, peso, altura e na própria profundidade do tumor. E aí, você pode tomar, por exemplo, mais um tipo de medicamento e frascos, por exemplo, metadose, um terço. Só que esses medicamentos são caríssimos e quando eles são abertos, eles não podem ser reaproveitados. E aí, esse projeto é bem interessante, porque ele faz a combinação para pacientes que possuem doses complementares de
medicamentos quimioterápicos seriam lotados no mesmo dia e horário, leitos ao lado, para que eles realizem a sessão de quimioterapia de forma eficaz, mas sem ter desperdício de medicamento. Exatamente. E esse trabalho foi conduzido pela Maria Clara também, que foi minha aluna de administração científica. Com algumas adaptações, né? Bem interessante. Depois a gente pode até vir para apresentar. Maria Clara ela fez iniciação científica comigo, ainda na UFES. Aí fez mestrado na UFPE, agora está no doutorado na UFPE e está em sanduíche agora, salvo engano, no Reino Unido. Acho que, não sei se esse ano ou ano que vem, acho que esse ano que ela está indo. E o Gabriel também está no mesmo caminho. O problema era esse funcionamento. A gente formava os alunos, entregava de uma beijada para quem tinha mestrado e doutorado pronto. Certo? Então teve alguns outros projetos também que eu vou comentar rapidamente. Teve um projeto também que a gente trabalhou para, por exemplo, para a identificação de aplicativos, para a inclusão da pessoa surda na universidade. A gente trabalhou também com abordagem participativa, foi outro projeto de mestrado. Nesse caso foi um pouco diferente, que era com fisioterapeuta, foi bem complexo. Gerir um engenheiro de produção orientando o fisioterapeuta, mas deu certo. Certo? Teve também um projeto que a Lívia participou, que foi na maternidade Almeida Castro, onde a gente modelou todo o processo de negócio do consultório familiar, que eles não me escutem falando que tem um processo de negócio, né? Digamos assim, é muito capitalista, mas a ideia é essa, a gente então modelou como é que ia funcionar todo o processo, desde o atendimento primário até a finalização do atendimento. Então foi modelado com a direção do hospital, etc. E a gente implementou todo esse processo em software também. A partir da modelagem do processo foi feito o Visage. Então a Lívia, nesse projeto, ela entrou nessa parte de modelagem do processo junto com o bolsista de iniciação científica de extensão, e a gente tinha mais 2 bolsistas da computação que fizeram a implementação disso no software. E, bom, vou falar rapidamente, teve também um projeto do Matheus, que hoje está trabalhando também com a gente no Compartilha, certo? Que a gente desenvolveu um modelo para alocação de pacientes no contexto da Covid. Ele terminou agora o mestrado em computação lá com a gente na UFES, né, com o Fábio, estava orientando também, mas eu não vou entrar em detalhes muito, porque eu já não entendo demais, vou passar agora para a Lívia falar um pouquinho do Compartilha, que é o foco da prestação de hoje. Gente, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Bruno, Breno, Marcelo, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Sou ex-aluno do curso de engenharia de produção aqui na UFC. Hoje somos engenheiros de produção da UFC, né? Nós temos 2 engenheiros de produção aqui que trabalham diretamente, né? As ferramentas que vocês vão aprender durante o curso de gestão de processos, gestão de conflitos, riscos, a gente faz isso. Monitoramento de indicadores acadêmicos. A gente está fazendo agora um que está bem complexo, que é de alocação de vaga docente. A gente está tirando de alguns cursos e colocando em outros, está dando muita confusão. Mas a ideia é a gente vem fazendo estudos nessa área de carga horária e carga horária mínima de professores, quem tem pesquisa, quem está com vaga a mais para a gente estar alocando. Então a gente faz toda essa parte voltada de gestão, sempre da gestão universitária, certo? Voltando aqui para o nosso trabalho, a gente vai trazer um pouco. Eu vou trazer para vocês mais o contexto do Compartilha, certo? Compartilha é um projeto que a gente começou quase um pouquinho antes da pandemia, né? A gente tinha todo um projeto de visitas em hemocentros e ele teve essa dificuldade muito grande, porque no contexto da pandemia eles começaram a trabalhar muito voltados para essa questão do atendimento mesmo das demandas voltadas para a Covid. Mas a gente conseguiu desenvolver de forma online com Compartilha. Só para me apresentar rapidamente, né, eu sou servidor do contrato de engenharia de produção aqui na UFC, trabalho em unidade da Vitória. Já tive cargo de direção de planejamento e governança na UFES durante um tempo. Eu vou falar um pouco para vocês como Compartilha. Nós somos finalistas de um projeto de aceleração de startups que se chama BNDES Garagem. Foram 604 projetos inscritos no Brasil de criação de startups
e 20 selecionados. A gente está entre os 20 e eu estou indo agora uma vez ao mês para o Rio para a gente fazer essa avaliação de startup lá, captação de possíveis clientes e investidores. A gente está nessa jornada aí também do empreendedorismo, né? Tenho mestrado em administração pela UFESA, que eu vou mostrar para vocês justamente o meu projeto de mestrado, graduada aqui em engenharia de produção, com período de sanduíche na finança na Escola Nacional Superior de Design Criativo. A gente vai passar um pouco sobre o problema, a metodologia que a gente utilizou para fazer o compartilha, quais resultados a gente já tem e como a gente está voltando nessa vertente agora também, desse lado também de negócio startup, né? Qual o problema central? Hoje a gente tem um aumento da expectativa de vida da nossa população, né? A gente entra pelos nossos pais, pelos nossos avós, que estão vivendo muito mais tempo do que antes. Isso é muito bom, mas associado a isso a gente tem um crescimento de procedimentos cirúrgicos, por exemplo, quando eles chegam mais na idade, né? Por exemplo, população, a gente tem mais índices de câncer e outros tipos de doença que necessitam desse amparo hospitalar. Junto a isso, a gente tem um aumento de várias doenças também na nossa população, que a gente chama arboviroses, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, agora a Covid também está associada. E o que é isso, Lívia? Quando a gente adquire essas doenças, a gente tem possibilidade de um período, pode ser ano, pode ser meses, de doar sangue, certo? Isso contribui um pouco para essa problemática. E o sangue acaba sendo um problema de interesse mundial, porque a gente não tem nenhuma substância sintética que possa substituir completamente o tecido sanguíneo. Né? Então, não é algo que a gente possa produzir completamente em um laboratório. Apesar de que alguns produtos de sangue já são produzidos. O que acontece? Alguém aqui já doou sangue? Então, quando você doa o sangue, você lá coloca um pedacinho, doa uma bolsa de 400 ml. Essa sua bolsa, ela não é transfundida direto para o paciente que está precisando. Ela passa por um processo produtivo, né? Entrada, processo produtivo e a saída, né? Como se fosse um fluxo mesmo de produção, de transformação. Esse seu sangue, a gente diz que pode salvar até 7 vidas diferentes, porque ele vai ser, vai ser a matéria-prima que vai ser transformada em plástico, plaquetas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, e tem vários componentes que podem ser transfundidos. Então, quando a gente recebe a transfusão, a gente não recebe uma bolsa A positiva, a gente recebe plaquetas do tipo A positivo. Então, esse seu sangue ele pode ser canalizado para vários pacientes, né? Mas a gente passa por um problema de dificuldade de manutenção de doadores regulares. Eu, por exemplo, já doei mais de uma vez, mas se me perguntaram se eu estou no tempo de doar, nem lembro a última vez que eu doei, se já passou os 3 meses ou não, né? Então a gente tem essa dificuldade, além do que o produto de sangue é altamente perecível. Por exemplo, a gente tem que as plaquetas elas sobram 5 dias. Glóbulos vermelhos, 42. Se eles não forem transfundidos nesse período, eles são descartados. Né? Então a gente tem uma gestão complexa de cadeias de suprimentos, por ser um produto vivo, advindo de doação gratuita, ou seja, a gente conta com solidariedade para ter essa matéria-prima, além do que é uma cadeia complexa por ter essa alta permissibilidade também de produto. Né? E a falta desse produto ele pode ocasionar um potencial aumento de mortalidade, caso esteja faltando. Né? Trazendo dados bem concretos para vocês e ao mesmo tempo, eu acho sempre assustador trazer esses dados, porque a maioria da população não conhece. A gente tem aqui, ó, que em 2019 no Brasil foram quase 9 milhões de unidades de hemocomponentes, né? Plasma, plaquetas, glóbulos, que foram produzidos. Mas se vocês olharem, a gente tem 37%, 37,4% que foram transfundidos para outros pacientes, mas a gente tem um índice de descarte de 42,6%, certo? É um índice de descarte muito alto. E é um índice de descarte da pesquisa de 2020 e 2021 que a gente já tem nos boletins inalteráveis alunos que vem crescendo esse índice de descarte, né? A gente tem que a taxa de doadores no Brasil é aproximadamente 1,7% da população somente. E, pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, para que o país mantenha os níveis regulares de estoque, não é nem para estar sobrando, não,
ele precisa que 3,5% da população seja doadora regular. Ou seja, o Brasil, a gente tem metade, a gente não atinge assim, a Organização Mundial de Saúde. Né? E trazendo o contexto da pandemia, que foi justamente onde esse trabalho estava inserido, a gente teve que as doações caíram drasticamente. Só no Rio, que é o maior do Brasil, do Rio de Janeiro, foram 38% a menos de doações de sangue nesse período. Né? Mas, por outro lado, o índice de descarte desse mesmo ano da pandemia aumentou. Então, a gente tem um cenário que tem um problema, eu diria, socioambiental a ser resolvido. Cada vez mais a gente vê familiares, campanhas em redes sociais, né, pedindo doação de sangue. A gente tem que o Brasil não cumpre essas taxas da OMS, tem uma alta taxa de descarte, e foi aí que a gente identificou uma lacuna, né? O que a gente pode trabalhar, o que a gente, enquanto engenheiro de produção, enquanto cientista da computação, o que a gente pode fazer nesse cenário, né? E aí o objetivo desse trabalho é justamente desenvolver o protocolo de negociação entre hemocomponentes, entre hemocentros, né, no sentido de que a gente pudesse diminuir esse descarte e que pudesse aumentar essa disponibilidade de serviço à população. Para que você não chegasse, por exemplo, no hospital e dissesse, ó, a gente vai fazer sua transfusão, mas você precisa arranjar 10 bolsas de sangue. Porque é isso que acontece hoje. Então, ele tem um prazo para repor essa bolsa de sangue. Né? E a gente tem alguns objetivos específicos, como conhecer a negociação, a gente foi modelar esse processo de negociação que era feito hoje. Teve a parte de desenvolvimento da modelagem matemática e a gente validou através de 3 instâncias. A gente fez um gerador de instâncias nesse projeto e a gente fez 3 cenários. Né? O cenário do estado do Rio Grande do Norte, que era onde eu e o Breno a gente morava na época, para a região Nordeste do Brasil, a região Nordeste e para o Brasil, certo? Então a gente usou essa metodologia, eu vou detalhar para vocês cada etapa dessa rapidamente. Né? A primeira etapa, a gente foi entender quais eram os requisitos, como é que acontecia a negociação. E infelizmente a gente se deparou com um cenário muito triste, que era de, primeiro, a gente começou pela gestão de estoque deles, eles só tinham praticamente um computador lá. E a gente foi tentar doações de computador da universidade para poder suprir essa demanda, porque a gente não conseguia nem trabalhar lá sem computador. Né? E aí, como é que aconteciam essas trocas? Né? Era de uma forma bem rudimentar mesmo. Assim. Por exemplo, eu sou o era gestor de um banco de sangue, Raul era gestor de outro. Eu sou Anselmo, a gente tem os produtos aqui que vão vencer, a gente não tem nenhum hospital demandando, o que a gente vai fazer com eles? Aí eu pegava o telefone, eu conheço o Raul, vou ligar para ele. Ei, Raul, eu tenho essa luz, tá precisando? Raul, não estou não, aqui eu tenho. Aí o Anselmo talvez conheça mais um ou dois gestores e pergunte, se não, ele vai descartar, certo? Então a gente viu que alguns de vocês eles dizem assim, não, eu ligo só para mostrar, porque eu conheço pessoal de lá, se eles não precisarem, a gente descarta. Então a gente viu que não tinha nenhum protocolo formal, não tinha nenhuma frente de utilização, né? Às vezes o Raul está precisando, mas tem outro hemocentro ali do lado, às vezes a 10, 30, 100 quilômetros, você faz uma viagem de 1 hora e meia, e pode suprir essa demanda, né? Então a gente entrevistou alguns gestores de hemocentros, a gente conseguiu ainda fazer 2 visitas locais ao hemocentro de Mossoró, e a gente foi entender, né, como é que funcionava esse fluxo de informações, quem poderia ser parceiro de acordo com a legislação. E aí a gente, eu não trouxe para vocês minha revisão de literatura, até porque eu acho que não é o foco, mas a gente começou a ver alguns dados de outros países que trabalhavam com abordagem mais centralizada, com o manejo, e que eles conseguiam atender mais a população, ter um índice de descarte menor ao longo do tempo. E aí a gente começou a ver que isso acontecia em alguns países, mesmo a gente não identificando nenhum sistema de informação que fizesse isso na prática. Mas que os hemocentros que se organizavam em rede, né, de uma forma mais centralizada, eles já tinham essa perspectiva. Né? E aí a gente mapeou todo esse processo e a nossa segunda etapa foi passar para a modelagem matemática, certo? E aí a gente fez algumas máximas que a gente trouxe do nosso problema,
que foi, a gente partiu da abordagem clássica do sistema de transportes. O sistema de transportes, quem fez foi o objetivo principal seria a redução de custos, né? Mas nesse trabalho a gente não pensa, a gente vai ter um fator de custos associados ao transporte, mas a gente pensou principalmente no atendimento da demanda e no não desperdício, certo? Por isso que eu digo que é baseado, mas não é um problema de transporte. A gente considerou os principais componentes que existem na rede pública, porque alguns podem ser transformados ainda em processos químicos em subprodutos, certo? A gente considerou que, por exemplo, se eu tivesse 10 bolsas de plaquetas A positivo que fossem vencer, a gente considerava a data mais crítica de validade, para que eles tivessem realmente prioridade de negociação. Até aí, no nosso problema, é uma coisa que a gente quer, nas próximas, continuar trabalhando. A gente considerou transporte e profissionais suficientes para atender essa demanda. Hoje a gente tem noção que o transporte não é suficiente, eles sempre pedem carro de prefeitura ou emprestado, mas também é um problema a ser desenvolvido. Seria uma próxima etapa e um trabalho futuro que fica bem interessante de como isso vai acontecer mesmo na parte logística, né? E a gente também considerou todas as nossas pesquisas e entrevistas que sempre a demanda é maior do que a oferta, certo? Eles sempre estão precisando, eles sempre estão com os níveis de estoque muito baixos, até pelos dados que a gente vê no Brasil, ao mínimo de doação, a sempre estar ao índice de descarte. Então, a gente fez essas premissas, né? A gente desenvolveu um modelo matemático, né? Eu não vou detalhar todos os nossos conjuntos, mas eu vou chamar a atenção para vocês da nossa variável de decisão, que a gente chamou de X, e JK, certo? O que é esse X e JK? É justamente a quantidade de produtos que a gente chama de K, que vai sair, quantidade de produtos do tipo K, por exemplo, suas plaquetas. O K vai estar representando a plaquetas aí, que saiu do hemocentro de origem, que a gente chama de I, para o hemocentro de destino, que seria o nosso J, certo? Então, a variável de decisão do tipo IJK, origem, J destino, K tipo de produto, certo? Bem simples. E aí eu chamo também a atenção para esses dois vetores, que são penalidades associadas, certo? Associada à demanda, no sentido de que qual é a criticidade dessa demanda? Porque eu posso pedir só para repor os meus estoques. Eu posso pedir para uma série de cirurgias eletivas que eu já tenho ali agendados e sei que vou precisar de possíveis reposições. Ou, gente, pode acontecer um acidente, uma luz virar, algo desse tipo, não precisar urgentemente de transfusão, né? Então, a gente fez vetores de penalidade associados à demanda nesse sentido. Por quê? Porque se uma célula está pedindo só para repor o banco dele e o Raul está pedindo, por exemplo, uma urgência, eu vou priorizar quem? Vou priorizar o Raul. Então, a célula pode esperar um pouquinho mais na fila de negociação. Ele não vai ser tirado da fila, mas ele pode esperar um pouquinho mais. E aí também a penalidade associada à oferta, né, que seria o PO e K. Por quê? Porque a oferta ela também vai diferenciar de acordo com a data de validade. Se eu tenho um tempo maior dessa data de expiração, eu posso deixar para negociar esse produto um pouco depois. Mas se ele vai vencer em uma semana, ele se torna minha prioridade de negociação. Porque se ele não for negociado naquele instante, ele vai para o meu código de descarte. Certo? Então, eu queria chamar a atenção de vocês só para esses índices. E o ZIJ, que ele já funciona como critério, eu vou trazer para vocês como critério de desempate. Por quê? Porque se eu tenho um que demanda e está, vamos supor, a demanda é para repor estoque e aqui também é para repor estoque, eu vou mandar para quem? Né? Então, a gente já associou aí um fator de distância no sentido de mandar para o hemocentro mais próximo, e aí seria justamente no sentido de já pensar numa possível redução de custos logísticos voltados para esse fator de distância, certo? E
aí a gente tem o nosso modelo matemático, né? Só para que vocês entendam, o O e K é tudo que eu tenho para oferecer, tudo que está sobrando, certo? Todos esses produtos eu vou ofertar. O meu somatório aqui, ele é da minha variável de decisão, ou seja, é tudo que eu negociei, certo? Então, se eu tenho tudo que eu ofertei menos tudo que eu negociei, eu tenho exatamente o que sobrou. E o que sobrou eu quero o quê? Minimizar. Porque eu quero que as minhas ofertas, né, elas fiquem nesse mínimo possível e que eu consiga negociar. Então, por isso que a gente tem um problema aqui de minimização. Esse primeiro fator aqui da nossa expressão, ele é multiplicado pela penalidade de oferta, porque é justamente essa penalidade que vai fazer com que os que têm data de validade mais próxima sejam negociados primeiro, sejam priorizados pelo meu modelo matemático. Da mesma forma, a segunda parcela aqui seria relacionada à demanda, então é o mesmo raciocínio. Eu tenho tudo que eu preciso e tudo que eu negociei, né? E aí, essa diferença é justamente também a gente quer minimizar associada ao fator de penalidade, né? Se eu estiver demandando uma cirurgia de urgência, eu vou ter prioridade nesse meu modelo matemático. E a última parcela seria a da distância, que a gente colocou pesos diferentes, inclusive na parte de computacional, né? O nosso back-end, a parte de programação, esses pesos eles podem ser, a gente colocou que eles podem ser alteráveis, justamente porque a gente quer fazer alguns testes também. E a gente colocou alguns e a gente conseguiu uma realidade bem legal. E agora em breve a gente vai estar testando demos aqui. E aí a ideia é que a gente possa ver se a gente vai mudar ou não esses pesos, se vai ficar mais de acordo com a realidade. Então, a parte computacional permite essa parte de alteração dos pesos. Como parâmetro, a gente consegue, por exemplo, a realidade de Mossoró, para a realidade do Rio Grande do Norte, para a realidade do Nordeste, a realidade do Brasil, a gente vai calibrando o modelo, que é o parâmetro. Isso. Seria mais ou menos nesse sentido mesmo de possíveis calibrações do modelo de acordo com a realidade que a gente vem trabalhando. E a gente já deixou o modelo matemático nessa realidade para que a gente não tivesse retrabalho no futuro. Certo? As variáveis de distribuição elas são muito parecidas com o modelo de transporte, né? Eu não posso ofertar mais do que eu tenho lá no meu estoque, eu não posso demandar mais do que eu preciso, por exemplo, do que eu posso armazenar, e a minha variável aqui de decisão relativa à não negatividade, certo? Quando a gente trabalhou o modelo matemático, a gente dividiu em 3 escalas e a gente fez a multiplicação por esses fatores aqui no nosso modelo. A gente chamou como se fosse criticidade baixa, tanto da oferta quanto da demanda, né? Da oferta, se ele for expirar em mais de uma semana, porque a ideia é que a gente coloque o modelo semanalmente, ou no caso da demanda, se for só para repor estoque. Na nossa escala de médio, a gente colocou multiplicado por 10. Se a expiração tivesse entre 3 e 7 dias, se a gente tivesse lateiras, ela só dura 5. Ou, no caso da demanda, se fosse para uma necessidade de uma cirurgia eletiva, que é uma cirurgia agendada. Né? E a alta, a gente fez essa multiplicação por 100, caso o produto vá se expirar em menos de 3 dias, ou, se for no caso da demanda, numa cirurgia de urgência. Isso também pode ser parametrizado em função das ordens de grandeza do modelo. Exatamente. Tudo isso a gente pode calibrar dependendo do modelo. A gente rodou nesse cenário para solucionar de acordo com a realidade que a gente tinha no Rio Grande do Norte. Certo? E esse número então são as penalidades, né? Isso, são as penalidades associadas. Que você... Cada você classifica, né, a demanda, que sabe que a demanda é 1, 2 ou 3, e aí e pode ser até mais, dependendo da realidade, a gradação vai depender da realidade. Exato, e eles vão entrar justamente aqui nessa penalidade, certo? A gente tem desenvolvido, a gente começou o desenvolvimento do nosso front, e aí eu acho que vai ficar mais claro quando a gente mostrar as telas de como é que o Hemocentro se relaciona com a gente nesse sentido, né? E aí, o que é interessante, a gente começou a rodar o modelo, a solucionar, e a gente viu que estava
né? E eu trago isso, eu gosto de trazer isso para vocês, porque isso faz parte da pesquisa. E a gente começou a rodar e disse, não está legal esses resultados, né? O que a gente pode fazer? A gente viu, por exemplo, que aqui tinha um banco de sangue 1, que tinha 12 unidades sobrando, e ele mandava, por exemplo, como se fossem bolsas pingadas para vários locais. Aí ele mandava aqui uma unidade para esse, duas para esse, três para esse, e a gente pensou, como é que a gente vai rodar isso na prática? O você vai mandar uma bolsa para outro que está a 100 km, dois para um que está a 200. Será que isso vai diminuir? Ou será que isso talvez até aumente muito os custos de transporte dele, né? E aí a gente pensou como é que a gente poderia otimizar esse nosso modelo matemático nesse sentido. No sentido que não ficasse tão fracionado, mas que a gente não deixasse de atender os críticos, certo? E foi aí que a gente passou por esse outro cenário, né? Onde a gente colocou distinções do nosso modelo matemático de utilização de pares, origem e destino. A gente queria minimizar esses pares de origem e destino, no sentido de ter, pensando também já em todos os custos logísticos, pensando no fator mesmo de comparação de cargas. Bom, se eu já estou negociando, se eu já estou negociando com um professor B1 e eu tenho outra substância, né, outro componente que também interessa a ele, por que não eu priorizar a minha negociação e não mandar um produto na promoção, né? Então, foi como a gente foi pensando nessas distinções do modelo. Mas a gente só tem que assistir das distinções quando a gente viu os primeiros resultados. E a gente começou, poxa, não tá tão legal, né? E aí a gente acrescentou alguns parâmetros, né, conjuntos. Eu não vou me detalhar aqui em fatores, por exemplo, mais de meteorítico e essas coisas, mas eu chamo a atenção para vocês desse fator alfa. Por quê? Porque a gente se preocupou no sentido de que, se eu vou negociar com o professor João, ele me pediu outro produto, será que isso não vai ficar concentrado em grandes hemocentros? O tipo, a Fortaleza sempre vai negociar com o Sobral, com o Juazeiro, e os hemocentros pequenos e interiores, será que eles nunca vão ser atendidos, porque eles precisam normalmente de quantidades menores, né? Então, isso também é interessante no modelo, porque pode ser parametrizado. Eu posso, enquanto decisor, né, eu posso priorizar economia, no caso de transporte. Eu quero diminuir meus pares de origem e destino. Ponto. Então, eu vou nesse fator. Mas eu posso incluir o meu fator alfa no sentido de que, não, eu quero que uma taxa mínima de todos os hemocentros críticos sejam atendidos. Ou seja, é uma taxa mínima. E aí, essa taxa mínima é percentual. Eu quero que 10%, 20%, 30% de todos os meus hemocentros críticos sejam atingidos. Mesmo que isso gere um aumento dos meus pares de origem e destino. Certo? Então, é nesse sentido que surgiu esse fator alfa. E aí, a gente tem novas variáveis de decisão, que são variáveis binárias, justamente no sentido de, se eu já negociei com um hemocentro algum produto, ele vai contar, né, justamente para que para que esse mesmo conjunto, esse mesmo par origem e destino tenha prioridade de negociação, certo? Mas da mesma forma que eu falei nas penalidades, isso também pode ser calibrado. Eu posso atribuir fatores alfas. Claro que quando eu estou no meu modelo, se eu coloco que eu quero atender 80%, 90%, provavelmente minha solução não vai rodar. Mas se eu coloco que eu quero atender 30%, 40% de todos os hemocentros que tem, aí eu tenho soluções possíveis. Certo? E aí, esse é o modelo de como ficou as extensões. Esses dados 5, 6 e 7, 8, 9 e 10 já são do passado. Eu posso depois passar essa apresentação sem problema para vocês. E aí a gente começou a colocar também os fatores da variável binária, né, das minhas novas variáveis de decisão, onde ele vai priorizar esse fator de compactação de cargas, certo? E também... Só que lembrando que ele vai sempre entrar com um critério de desempate. Sempre aquela restrição 5 e restrição 6 são as prioridades que precisam ser atendidas. A gente foi criando uma ordem de grandeza, da parte da função objetiva mais importante até a menos importante. Isso. O nosso fator principal é sempre
atendimento, né? Atender quem está precisando no sentido crítico, né? De demanda, ou se o meu produto vai ficar muito perto de vencer e não oferta. Esses outros fatores que eu falei para vocês, distância, priorização, minimização de cargas, origem, destino, compactação de cargas, tudo isso tem um critério secundário de importância. Certo? E aí a gente pegou essas combinações de função objetiva e restrições e a gente trabalhou em 4 modelos. O primeiro seria aquele primeiro que eu falei para vocês, que tinha só as finalidades e a distância, seria esse nosso modelo 1. O modelo 2 seria o mesmo modelo 1 com associação do nosso fator alfa, né, de eu ter vantagem mínima de serviço. O nosso modelo 3, ele é justamente esse modelo completo, sem o fator alfa, que está aqui como minha última restrição. E o modelo 4 seria juntando todas as funções todas as partes de função objetiva e todas as restrições. A gente queria ver como se comportar. A ideia da distinção é exatamente essa. A gente consegue customizar o nosso modelo em função da característica do problema. Porque pode ser que algumas dessas características não sejam interessantes, por exemplo, para a situação de São Paulo ou para a situação de Fortaleza. Então a gente constrói um modelo matemático incluindo restrições, retirando restrições, incluindo parte do função objetivo, retirando em função da característica do problema. Ele ficou bem generalizado e a gente consegue utilizar para diferentes realidades. Inclusive no back-end, quando a gente fez a parte de programação dele, a gente já coloca, né, o que o meu gestor quer. Ele quer considerar fator, quer considerar compactação de carga, e aí mesmo quando eu estou na programação, eu já consigo colocar isso, ele já bloqueia parte dos códigos, né, e está no nível bem legal assim, de automatização de acordo com o gestor. Eu ia até dizer para vocês, eu não sei como é que está a questão de programação, mas invistam. Eu sofri um bocadinho porque eu fui realmente aprender a programar. Tive algumas noções de Python na disciplina do professor Céu. E quando eu cheguei no meu mestrado, eu tive que aprender a programar em Python e C++. E aí eu fui fazer disciplinas com computação, todo mundo fazendo a computação, e aí eu fui aprender por fora. Então, eu acho que a pandemia para mim foi estudar programação, mesmo para ter um nível que eu pudesse desenvolver o meu mestrado. Né? Então, assim, se vocês não gostam, eu também não gostava, mas hoje eu adoro. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E assim, quando a gente traz para problemas reais, né, a gente não tem como fugir mais disso. Realmente é muito necessário. Né? E a última etapa, gente, a gente fez o desenvolvimento em C++, a gente solucionou no Ceplex, né, que é um software da IBM. Como a gente tem licença para educação, a gente conseguiu fazer aqui na universidade. Até a possibilidade, como a gente está migrando também para o fator de negócio, talvez a gente procurar solucionar em outros. Mas a gente ainda está pensando nisso aí. Né? E aí, um outro fator importante é que a gente gerou esses dados. Certo? A gente fez um gerador de instâncias aleatórias, também todo em linguagem de programação, só que não, eu diria que não foi tão aleatório assim, porque ele partiu de uma série de entrevistas, né? Então, a gente consegue colocar nesse gerador de instância quantos hemocentros vão fazer parte daquela rodada, a quantidade de hemocomponentes, tanto que vai ser ofertado quanto que vai ser demandado, se vai ter não oferta e não demanda, porque eles podem simplesmente não precisar, né, de nada. Quais são os raios da zona de distância? Aqui no Rio Grande do Norte a gente dividiu em 3 raios. Quando a gente trabalhou em região Nordeste, a gente já colocou 5 zonas de raio, né? A gente já fez cenários diferentes. E a gente também coloca ali os nossos índices de penalidade. E a gente testou esse nosso modelo por 2 vertentes. A primeira foi a análise de escalabilidade do modelo e a segunda a análise gerencial. Certo? Vou já trazer um pouco da escalabilidade. Como é que a gente fez a análise gerencial desse nosso modelo? Né? A gente colocou alguns KPIs, que a gente chama, são alguns indicadores-chave de performance, que a gente poderia ver como o modelo estava se comportando. Quantas negociações ocorreram, quantas pares de origem e destino rodou,
Os pares de negociação, quantos foram atendidos no caso do Rio Grande do Norte, a gente dividiu em 100, 200 e mais de 200 quilômetros. Né? Isso também é personalizado no nosso código. E aí a gente colocou esses 3 índices no sentido de que priorizassem as negociações mais perto, né? E a gente também tirou aí o percentual de atendimento de demandas críticas, né? Porque a gente queria que eles atendessem as demandas críticas como prioridade. Aqui eu descrevo e coloco qual são a parte da função objetiva que está associada a cada KPI desse e quais restrições também vai estar associado com o nosso modelo, certo? Então, a nossa solução, gente, basicamente, é a gente fazer um protocolo de negociação no sentido de reduzir o desperdício de componentes e aumentar essa disponibilidade de produtos para a população. Né? Então, a nossa ferramenta, a gente utiliza técnicas de PO no sentido de apoiar os gestores, né? Eu disse para vocês, eles podem personalizar essa questão de quero minimizar várias de origem de destino, quero taxa mínima de serviço, mas que isso possa ser uma ferramenta de apoio à decisão, porque eu fico imaginando um gestor de emoção decidir que mandar para A ou B sem ter nenhum critério, é complicado. Eu vou salvar quem? Né? Então, como gestor, a gente pensa nessa dor de ter uma solução a partir de uma ferramenta, né, que vai tirar esse fator humano o máximo possível e dar critérios para que isso ocorra. Né? E também otimizar essa qualidade de negociação. Né? Então, assim, de forma bem ilustrativa, a gente tem um grupo de bancos de sangue que eles vão nos informar o que está sobrando e o que está faltando, de acordo com o tipo de produto e o tipo sanguíneo. Né? Vai passar pela nossa ferramenta, que a gente chama de compartilha, que é ela que vai otimizar essa negociação entre os bancos de sangue. E ela vai gerar um conjunto de negociações para que esses hemocentros cumpram, né? Para que eles atendam a demanda deles ou para que eles não desperdicem o que ia ser descartado. Né? Então, esse é o nosso modelo, assim, de forma bem ilustrativa e simples, né? Vindo do Rio Grande do Norte e ampliando o contexto do Brasil, a gente tem hemocentros, unidades de coleta e transfusão e agências transfusionais, né? E a diferença delas é de acordo com o nível de complexidade das atividades, né? Os hemocentros, eles são bem mais completos. Ele tem, por exemplo, atendimento clínico para doenças de sangue, anemia falciforme, esses tipos de doenças, por exemplo, hemólise seria um exemplo desse. A gente tem a unidade de coleta e transfusão, que a única diferença é que ele não faz esse atendimento clínico, mas ele coleta, processa, armazena e distribui para os hospitais para transfusão. E tem agências transfusionais que são de armazenagem e distribuição, então elas funcionam como pequenos bancos de sangue, certo? E esses são os tipos de hemocomponentes que são os principais, que são foram dados, a gente trouxe das entrevistas com os gestores, né? São os principais produtos que advém do nosso sangue. Então, quem pensa que está doando sangue está doando um monte de coisa que vai ser aproveitado, né? E cada produto desse tem a diferenciação de tipo sanguíneo. Então, aqui, se eu não me engano, são 13 produtos. Para 8 tipos sanguíneos, a gente trabalha com variedade de 104 produtos no nosso modelo, certo? Em relação à análise de escalabilidade, o que é isso? Análise de escalabilidade, gente, a gente quer ver justamente como é o comportamento do modelo quando a gente escala ele, quando a gente trabalha ele com grandes instâncias, quando a gente parte de um cenário estadual para um cenário regional, para um cenário nacional, quando a gente passa de 8 produtos para 16, para 64, para 104, né? Como é que rola? Eu quero dizer que todos os modelos que estão rodados nesse notebookzinho aqui, então não é um cluster, não é algo que todo mundo serve. Mas a gente teve bons resultados e assim, a ideia, eu lembro que lá na festa a gente não tinha nenhum computador que pudesse rodar melhor. A gente tem que ir na web, que era estadual lá. Não sei se aqui na UFC tem, talvez tenha. Que a gente pudesse escalar mais ainda para ver qual é o resultado desse modelo, né? Mas a gente trabalhou ele considerando famílias de produtos de 8 a 104. O 8 é por quê, Lívia? Porque é para cada tipo sanguíneo, certo? E a gente foi trabalhando em famílias de 8 produtos. No estado do Rio Grande do Norte, a gente tem 15 bancos de sangue entre hemocentros, os CTs e agências transfusionais.
Na região Nordeste, a gente tem 273 e no Brasil a gente tem quase 1.500. E esses aqui são públicos e públicos privados. Eu não trouxe, né, esse nível dos privados, mas a gente tem esses dados também da Anvisa e a ideia é que a gente possa ampliar. A gente tem muita vontade de chegar no Justiça para ver como é que a gente poderia rodar lá. A gente já está com contato no negócio e a gente queria ver como é que pode ajudar também nas redes particulares, né? E aí, gente, esses são alguns resultados da escalabilidade. Se vocês olharem a nível estadual, mesmo para 104 produtos, a gente polui centésimos de segundos, tá? Se a gente está no nível de Nordeste, que seriam exatamente, né, 273 hemocentros, mesmo para a família de todos os produtos, 104, a gente pode em 43 segundos. Então, a gente tem uma escalabilidade muito boa. No cenário nacional, aqui são 6 minutos, de uma família de 8 produtos. Eu não vou dizer o resultado está sendo aqui no computador, não armazenou na memória, tá? Então, mas considerando que foi 6 minutos para 8, eu acredito que vai ter uma escalabilidade razoável se a gente tiver um computador melhor para ajudar em termos de armazenamento de memória. Né? São tantos dados que no computador. Com a memória do seu computador. Isso, eu acho que é muito. Um computador básico. A gente tem aqui também, do teu lado, tem um de 32, né? Pois é, só 32 aqui, tá? Dá pra gente brincar um pouquinho, né? Mas é isso, o meu era um computador simples. E aí, ele não conseguiu nem mesmo armazenar a memória. Então, não sei dizer para vocês quais os tempos, mas a gente acredita que, se for uma solução que mesmo demora 15 minutos para ser processada, 20 minutos para uma semana de resultados, a gente acredita que seja de bom tamanho. E isso a gente está trazendo, isso a gente está pensando no nível federal, que talvez nem seja o nosso foco. A gente pensou só, vamos escalar o modelo até o federal. Por quê? Porque a gente tem que pensar que o Brasil é um país continental. Então, às vezes, custo não compensa eu mandar, por exemplo, do Nordeste para o Sul. Né? Talvez eu consiga transbordar os estados para as cidades de fronteira. Faça todo sentido. Até porque a gente pensava muito nisso, não, gente. Os hemocentros são estaduais. A gente não pode ultrapassar fronteiras de estados. E aí, teve a pandemia e a gente viu os estados dando oxigênio para o outro, a gente viu como a gente pode transpor, por que não? Por que Fortaleza não pode negociar um Mossoró, que é 3 horas de carro? Então a gente começou a pensar, vamos escalar, ver como é que funciona, depois a gente pensa se isso é possível ou não, né? Base nacional, você vai ter que transportar de avião, né? E aí você tem que levar em conta o modelo, a diferença de custo de transporte entre rodoviário e, no caso da Amazônia, provavelmente o avião ou barco. E é até interessante o Marcelo colocar isso, porque eu vou já mostrar para vocês, a gente está no MDS Garagem, né? E eles ficaram bem felizes com o projeto e ele falou assim, não, a gente vai estar em contato com as empresas de aviação, porque sempre sobra espaço nos aviões e eles vão ter que levar isso de graça, né? É tipo assim, é aquela coisa, a Azul está transportando sangue do Brasil inteiro. Então, o marketing da empresa é um negócio incrível. Está sobrando espaço, por que não? E aí eles já começaram, não, a gente vai entrar em contato com as empresas que fazem isso, tipo a Amazon, porque eles têm contatos com eles. A gente, calma, a gente não está nesse nível, mas quem sabe um dia. Mas, assim, é interessante também, porque esses custos, se a gente pensar em empresas privadas que já fazem esse transporte, para eles não é nada, né? Mas se a gente for depender, por exemplo, de aviões particulares, estaduais, tipo FAB, essas coisas, a gente teria que ter realmente toda uma logística associada a isso. E talvez não valha a pena, né? E aí, para análise gerencial, né, a gente analisou os nossos indicadores de desempenho, que eu trouxe para vocês, baseado nos 4 modelos matemáticos. A gente trabalhou com a família de 16 produtos e com o estado do Rio Grande do Norte. E a gente foi atribuindo diferentes valores para o alvo para ver como é que rodava, né? Vou trazer só alguns dados para vocês, aqui, tempos de resolução. Quando a gente coloca aqueles fatores de meteorística BNM, o meu modelo ele já passa a trabalhar em horas, certo?
porque ele vai demorar muito mais para processar. A partir de 0,8, se eu quero que acima de 80% todo mundo seja atendido, o modelo não vai ter solução lógica, ele não vai conseguir atender esse índice de alfa, né? Então, a gente já tem aqui que não existem soluções. Mas eu trago para vocês algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, quando a gente compara o modelo 1 ou 2 com o modelo 3 ou 4, a gente tem uma redução já do número de pares de negociação. Então, a gente conseguiu que as nossas instituições de modelo trabalhassem com essa compactação de carga assim. A gente viu que colocando o alfa e como a gente colocou índices de PO e PD bem alto, no sentido de números de escalas de grandeza de 100, 10, a gente conseguiu que também eles fossem prioridade no nosso modelo de negociação, mesmo diante da distância ou diante das extensões do modelo, certo? E a gente também, além da redução do número de pares, a gente também teve a redução do número de negociações geral. Ou seja, eu não estou mais mandando pequenas quantidades de bolsas, né? Eu estou concentrando também em alguns hemocentros, certo? Então, a gente faz algumas discussões, né? O valor da noção objetiva praticamente permanece constante, mesmo quando a gente coloca, quando a gente aumenta o nosso alfa, que seria a nossa taxa mínima de serviço, nosso parâmetro alfa, ele tende a aumentar o número de partes ali, porque eu obrigo o meu modelo a atender a taxa mínima de serviço, certo? E também o meu parâmetro alfa, como ele aumenta o número de pares de negociação, ele pode também aumentar, ele vai ser um pouco mais importante do que o meu fator de distância. Então, ele pode negociar com alguns hemocentros mais distantes. Quando eu trago o meu modelo 1 comparando com o modelo 3, que seria com e sem extensão com as extensões do modelo, eu tenho justamente isso que eu falei para vocês. Eu tenho uma redução de 16% no número total de negociações e de 24% no número de pares de negociação. Então, isso é um fator de redução de custos logísticos bem direto. Mas a gente tem que isso também pode ser uma decisão do gestor. Se ele preferir associar o parâmetro alto do modelo 2, ele não vai levar em consideração o transporte de economia, ele vai considerar taxa mínima de atendimento, certo? Lembrando que esses dados aqui que a gente coletou foi feito do Rio Grande do Norte. Se a gente pensar numa escala maior de região ou mesmo nacional, a gente tem provavelmente taxas ainda melhores a ser trabalhadas, certo? Então, a gente tem que, mesmo os 4 modelos, eles priorizaram a criticidade, que era o que a gente queria, certo? E esse modelo ele pode ser customizado de acordo com o julgamento de valor, né? De acordo com o tomador de decisão, certo? Então, as nossas considerações é justamente que essa ferramenta possa subsidiar os gestores de bancos de sangue, né? Que eles tenham isso como um apoio de decisão, tanto para melhorar a qualidade de negociação, quanto no sentido de reduzir o desperdício e aumentar essa disponibilidade de componentes para a população. E a gente traz aí o questionamento se seria possível reduzir ainda mais quando a gente sai das escalas estaduais e passa a trabalhar, né, com outras cidades mesmo, de outros estados, que sejam de fronteiras, ou em escala regional, ou mesmo nacional, né? E aí a gente teve um avanço nesse nosso projeto. Eu terminei meu mestrado em novembro. Quando foi em maio, a gente submeteu o esse edital, BNDES Garagem de Negócios de Impacto. Atualmente ele é considerado o melhor programa de aceleração do Brasil em termos de startup. Eu nunca tinha submetido nenhum, não em termos de startup, de empreendedorismo, estou aprendendo. A gente submeteu e ele foi selecionado dentre os 604 inscritos entre os 20. A gente passou por 5 etapas de seleção, entrevista, vídeo pitch, reunião com gestores do BNDES, e aí a gente foi selecionado e a gente está participando do programa. A gente tem menos de um mês de programa, e aí a gente já está trabalhando também numa perspectiva de por que não transformar isso num negócio.
E eu comecei a observar alguns fatores de descontinuidade que são difíceis. E quando a gente pensa em uma solução, para mim, eu não importa nem que seja bem jeito não, porque a gente ganha dinheiro. Mas você quer ver rodando, eu queria ver rodando o negócio, queria ver funcionando, queria ver as taxas de descarte sendo diminuídas, tudo isso. E quando a gente trabalhou em Mossoró, quando a gente veio para cá, né, eu e o Breno, a gente foi distribuído, a gente sentiu um pouco essa falta de descontinuidade. A gente fazer tudo de graça, conseguir computadores, tudo isso, acho que eles acabam não entendendo que eles precisam também de uma participação nisso. A gente não consegue alimentar dados de oferta e de demanda, eles que precisam fazer isso, né? Então a gente pensou, não, a gente pode, mesmo sem ganhar dinheiro, tentar uma perspectiva de negócio, né, que haja uma continuidade mesmo, né? E a gente começou a identificar possíveis clientes, né, nos centros públicos privados, bancos de sangue hospitalares, essas redes de média nível, eles têm bancos de sangue próprio, né? Redes particulares, por exemplo, a Cruz de Sangue, em Fortaleza, que é muito forte, né? E o próprio governo, o Ministério da Saúde, que seria no sentido de talvez ser uma que chama de GovTech, né? E aí a gente, o BNDES, ele financia projetos que eles chamam de negócios de impacto. A gente tem que ter algum tipo de impacto para poder participar, né? E a gente pensou em impactos no sentido social e ambiental mesmo, né? De aumentar a disponibilidade desse produto para a população, reduzir os custos associados a novas coletas. A gente quis pesquisar muito quanto era a coleta de sangue. Para coletar um bolso, para ter. E aí eu fiz uma entrevista com um gestor de negócio, ele disse que a gente não tem esse dado, mas foi feita uma pesquisa por um gestor que há 10 anos atrás, e para coletar um novo bolso custava 300. Há 10 anos atrás. Por quê? Porque não é só a coleta do material descartável, né? Tem profissional, tem os custos de refrigeração, os custos de transformação do pedido. Exatamente, é um processo produtivo mesmo, de um ciclo de vida. E aí a gente pensou, poxa, cara, pensei que fosse mais barato. E aí a gente pensou, bom, se os inocentes compartilhassem entre si, eles poderiam ter redução de custos associados a novas coletas, né? Além disso, de diminuir o descarte de bolsa de sangue, a gente faz um outro problema associado que o sangue, ele é um produto que não é como eu descartar, por exemplo, um papel que é reciclável. Ele é um produto infecto-contaminante. A gente vive numa sociedade que a gente tem população de rua, tanto humana quanto animal, que não pode estar exposta a esses produtos, certo? E aí, pensando para trazer para o cenário da UFC, a gente vive que o nosso hospital universitário, em termos de gestão, a gente tem um custo muito alto com os lixos hospitalares. Por quê? Porque são lixos de coleta especial. Eu não posso recolher para a prefeitura ou para órgãos do governo recolher. Eu tenho que dar a destinação correta. E a bolsa de sangue passa por isso. E é um custo de descarte. O custo de descarte é um custo alto também. Aí a gente pensou, a gente pode trabalhar nesses dois métodos, talvez, porque eu não sei quanto custa o meu produto. A gente está caminhando, a gente está iniciando. Mas a gente pensou nessas duas vertentes. A gente pode pensar uma opção do compartilhamento ser mais barato do que o custo associado a uma coleta, ou ser mais barato do que o custo de descarte de uma bolsa de sangue. Né? A gente poderia trabalhar nessas duas frentes para a gente chegar num nível de precificação que faça sentido. Né? E aí eu trago dados bem recentes para vocês, né, que no Brasil a gente teve essa produção de hemocomponentes, são dados da Anvisa de 2021, que eles trazem de 2019, antes da pandemia, e a gente tem um índice de descarte de 46,2%. E a gente traz aí, no início da pandemia, onde a gente teve quase metade da produção, a gente sai de quase 10 milhões de hemocomponentes para 5, mas a gente mantém o índice de descarte acima de 40%, né? E esses dados são públicos, são boletins monográficos, está no site do Ministério da Saúde, da Anvisa, e a gente tem um cenário muito preocupante, né? E a gente traz, né? Como a gente vai reduzir esse desperdício de hemocomponentes, né? Será que a gente é capaz de fazer um produto frente a isso, né? De pensar em termos de pesquisa, né? Enquanto engenheiros, enquanto cientistas da computação, será que a gente consegue resolver esse problema social?
social, né? Como é que a gente vai aumentar esse nível de serviço da população para que uma pessoa que esteja precisando não seja obrigada a ir atrás de 10 doadores para que ele complete, né, aquele banco de sangue, né? E é isso. Esse é o Compartilha. Eu trouxe para vocês alguns cenários. A gente está em desenvolvimento, né? A gente não está pronto, mas a gente tem 2 anos de trabalho. E a ideia é que a gente tem reunião da próxima semana com o IMOS, a gente tem reunião também com o Hospital Universitário já agendado. A ideia é que a gente possa ir para o mercado público. A nossa intenção sempre foi o mercado público, mas que a gente possa atingir, né? Vamos sair, a ideia é sair do campo de pesquisa e entrar no campo da prática, de ver se a gente consegue resolver esse problema social mesmo na prática, né? E aí eu trago algumas telas de front, a gente ainda está trabalhando nisso, mas a gente já vai testar com isso na próxima semana. A ideia é que todos os hemocentros tenham um login. O Hemocentro é responsável por vários hemocentros do Ceará. Ele tem um login central e cada hemocentro tem um login filho, para que eles possam alimentar essas informações. Eles vão preencher dados relativos à demanda, qual produto ele está precisando, ele pode não precisar de nenhum, pode precisar de mais de um. Ele vai preencher qual é o tipo de sangue, tipo sanguíneo e a criticidade. E por fim a quantidade. E aí ele vai enviar. A gente já está programando essas telas para que tenha tipo como se fosse uma tabelinha aqui, que a cada vez que eu alimento a informação, ele vai dando parcialmente tudo que eu estou demandando. A gente está trabalhando nisso essa semana. Essas telas são da semana passada. Da mesma forma, eles vão preencher dados em relação à oferta, porque eu posso demandar alguns produtos, mas eu posso também ofertar outros. Né? Então, eu não sou obrigada, não posso demandar e ofertar o mesmo produto, porque não faz sentido nenhum. Mas eu posso trabalhar nessa vertente também. E aí a ideia é que isso seja associado diretamente com a data de validade, para que a gente saiba quais negociações vão ter prioridade. E, por fim, a gente teria um painel nesse sentido, que é onde a gente vai visualizar as transferências. Aqui, quando a gente incluir quem irá receber e quem irá compartilhar, quem seria a nossa origem, quem seria o nosso destino. Né? Mas a gente teria essa visão de que, por exemplo, o hemocentro de Sobral vai estar precisando do tipo B negativo, plasma descongelado na quantidade de 12, certo? Que ele vai receber essa quantidade que vai sair de algum hemocentro, né? Que esteja ofertando esse produto. A ideia é que a gente tenha essa tela de visualização de transferência para que a gente saiba a origem e destino. A gente vem trabalhando e eu diria, a gente é muito sonhador nas reuniões. Mas a gente sabe que se tivesse um código de barra em cada bolsa de sangue, que o Anselmo consultasse lá o aplicativo dele, dissesse, a minha bolsa está indo lá para Sobral e foi entregue. Porque eu fico pensando o quão triste é você ser doador e saber que tem um índice de descarte tão alto. Chega desmotiva você a doar. Mas a gente não queria que o nosso software fosse um desmotivador, pelo contrário, né? Aí a gente às vezes fica devagando nossa área e diz, não, anota aí, a gente vê algum dia se a gente consegue, por exemplo, talvez pensar em rastreabilidade. Né? Seria muito interessante você, como doador, pensar, saber, o paciente lá de Sobral recebeu meu sangue, né? Meu plasma foi para Sobral e meus glóbulos vermelhos foram lá para Cauã, assim. Mas quem sabe a gente chega nisso num dia, né, professor? E nessa perspectiva também, a gente já está trabalhando para adaptar esse modelo que a gente desenvolveu para outras realidades. Por exemplo, leite materno. Porque a gente tem esse problema também de falta, estraga também, etc. Então, são adaptações que a gente vai fazer, que a gente já tem vislumbrado o problema, que a gente vai ter reunião semana que vem no Hospital do UFC, exatamente para tratar essas questões, para ver até que ponto a gente consegue integrar o modelo para essas outras realidades que a gente está identificando. Né? E assim, é um projeto que acabou. Cada reunião eu digo, tão grande. Né? E a gente tem uma equipe muito pequena, né? Então a gente vai precisar, vai precisar de gente, de alunos, de bolsistas, de outros professores que se interessam em participar dessa perspectiva. Né? Eu pretendo estar no doutorado e talvez continuar trabalhando nessa perspectiva, porque eu acho que tem muito potencial ainda para a gente trabalhar nesses cenários. Né?
Por fim, algumas referências do meu trabalho, né? A gente, nessa perspectiva. E eu deixo só uma mensagem que, quem puder, seja bom. Literalmente deu sangue pela pesquisa. Não sei se é a gravação. Sim, verdade. O pessoal realmente fica, se sente à vontade de perguntar o que está gravando.